Olá, pessoal! Meu nome é Luana e essa é mais uma aula do Home Bio. Se você gosta de aulas como essa, siga o nosso canal e ative o sininho para receber mais. Bom, e na aula de hoje nós vamos falar sobre esse sistema que é tão importante para a gente, que é o sistema esquelético. Bom, aqui está o nosso sumário, então nós vamos ver o que é o sistema esquelético, as suas funções, os tipos de ossos, que seria o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Bom, então, o que é esse sistema, né? O que é o sistema esquelético? Então, o corpo humano ele é sustentado por um conjunto, né? Um conjunto que ele é bem articulado de peças ósseas e também cartilaginosas, né? Que elas são unidas por tendões e também por ligamentos. Isso aí mais pra frente nessa aula nós vamos ver o que é cada um deles. E tudo isso forma o nosso esqueleto. Então, além de proteger, né, os nossos órgãos internos, o esqueleto ele define o eixo corporal e também participa da movimentação, ele servindo como ponto de apoio para a ação muscular. Então, ele permite o movimento, né, ali agindo junto com os músculos, os ossos e as articulações. Também é muito importante na produção de células sanguíneas e como reserva de minerais. Então, vamos ver um pouco sobre os componentes do sistema esquelético, começando pelo tecido ósseo. Então, o tecido ósseo, ele é essencial, ele é um tecido especial, né? Um tecido conjuntivo em que as substâncias intercelular ela é rígida devido à associação entre fibras colágenas e cristais de fosfato de cálcio. E as células que produzem a matriz óssea, aqui a gente pode ver na imagem a matriz óssea, né? Ela está em rosinha claro. São os osteoblastos, né? Então, quando você pensa no grego, ósteo, ele significa osso, né? Então, tipo, osteoblasto, osteoclastos e osteócitos, né? Que são nomes que a gente vai ver aqui. Sempre esse ósteo vai significar osso, ossos. E aqui, no caso do que a gente começou a falar aqui primeiro, o osteoblastos, né? O blastos vai significar no sentido de célula jovem. E essas células, elas têm longas projeções citoplasmáticas que tocam as de osteoblastos vizinhos. E à medida que secretam a matriz rígida ao seu redor, os osteoblastos eles acabam confinados em pequenas câmaras, né, individuais ligadas a outras, né, apenas pelos canais modelados pelos prolongamentos citoplasmáticos. E aqui a gente pode ver o osteoblasto. E quando o osteoblastos ele amadurece, né, ele se transforma em osteócito. Os prolongamentos da célula se retraem e a célula passa a ocupar apenas a lacuna central. Aqui a gente pode ver o osteócito, aqui esse rosa mais forte. E pelos canalículos, né, modelados durante a formação da matriz óssea, circulam fluidos provenientes do sangue, trazendo assim nutrientes e o gás oxigênio para as células ósseas. E além do osteoblastos e o do osteócitos, né, os ossos eles apresentam células multinucleadas. Multinucleadas significa que são células com vários núcleos, né? Que são o osteoclasto. A gente pode ver um osteoclasto aqui, né, nessa representação, a gente pode ver um, dois, três núcleos. Então, apresenta mais de um núcleo e é uma célula multinucleada. E os osteoclastos, quando a gente analisa, né, do grego a palavra, lembrando que ósteo vai significar ossos, esse clasto aqui vai ser de quebrar, vai ser de destruir. E agora a gente vai ver o porquê, né, de quebrar e o porquê de destruir. E essas células, elas podem ter de 6 a 50 núcleos, por isso multinucleada, e elas se deslocam sobre as superfícies ósseas, né, e destroem áreas lesadas ou envelhecidas do osso. Por isso que o clasto, né, por isso esse quebrar, por isso esse destruir. Possibilitando assim a sua regeneração, né, e pela formação de novos osteoblastos e novos osteócitos. E graças à atividade conjunta, né, do osteoblasto e do osteoclasto, o tecido ósseo ele está em constante remodelação. Muitos ossos eles são constituídos por unidades denominadas osteônios ou sistemas arvesianos. E cada osteônio ele é formado por várias camadas concêntricas de matriz óssea mineralizadas que é depositadas ao redor de um canal onde há vasos sanguíneos e nervos. Bom, os ossos, eles estão envoltos, né, por um tecido conjuntivo que constitui o periósteo. Aqui nessa imagem, a gente pode ver, né, aqui seria o periósteo, nessa camada aqui que fica em volta do osso, aqui, ó, periósteo. É onde também há células mesenquimatosas, que elas são capazes de gerar novos osteoblastos.
E as células mesenquimatosas, elas são, na verdade, células-tronco ósseas, que permitem a contínua reconstrução, né, e também a contínua reparação de fratura dos ossos. Bom, agora nós vamos falar sobre o tecido cartilaginoso. Sempre quando a gente pensa em cartilagem, a gente pensa já na orelha, pensa no nariz, né? A gente pensa nisso porque são tecidos mais flexíveis, são tecidos mais resistentes também. Então, ele está presente sim na orelha, está presente sim no nariz, mas também está presente em outros locais do corpo, né? E ele caracteriza por isso mesmo, pela sua resistência, pela sua flexibilidade. E essas características, elas se devem à sua matriz intercelular, que é rica em fibras colágenas, também a materiais consistentes. São produzidos e secretados por células que são denominadas condroblastos. E em cartilagens completamente que são formadas, né, os condroblastos, eles amadureceram e diminuíram de tamanho, passando a ser chamados de condrócitos. E cada condrócito, ele fica confinado em uma lacuna, né, ligeiramente maior que ele, modelada durante a formação da matriz intercelular. Então, e o tecido cartilaginoso, né, isso é importante, que ele é um tecido avascular. E um tecido avascular, a gente tem que lembrar que significa que ele não possui vasos sanguíneos. E os condroblastos e os condrócitos, eles recebem nutrientes e gás oxigênio de vasos sanguíneos localizados no pericôndrio, né? Que é um tecido conjuntivo que envolve a cartilagem. E no pericôndrio também há células-tronco que podem se transformar em condroblastos, permitindo assim o crescimento e também permitindo a regeneração do tecido cartilaginoso. E aqui nós vamos ver alguns tipos de tecido cartilaginoso, a hialina, o tecido cartilaginoso elástico e o fibroso. A hialina está presente na laringe, está presente na traqueia, né? E se encontra em articulações em que as superfícies dos ossos estão se articulando. E qual o objetivo desse tipo de tecido cartilaginoso, né? O objetivo é reduzir o atrito e também reduzir, né, o choque ali do impacto. Vamos para o elástico agora, né? Esse elástico a gente pode encontrar na orelha externa e também na epiglote. E qual seria o objetivo? O objetivo seria fornecer forma e também suporte. No caso do fibroso, a gente encontra nos discos invertebrados, né, com o objetivo de fornecer rigidez e também absorver o choque, né, para absorver aquele choque de impacto e o choque que também é transmitido entre as articulações. Agora falando um pouquinho sobre os tendões e sobre os ligamentos. Então essas estruturas, né, elas são resistentes e pouco elásticas, elas são constituídas por um tipo especial de tecido conjuntivo que nele contém grande quantidade de fibras colágenas orientadas paralelamente e com alto grau de compactação. Aí tem uma diferença entre os tendões e entre os ligamentos, né? Essa diferença é importante. Os tendões, eles ligam os músculos a ossos. Lembrando, os tendões, eles vão ligar músculos a ossos, enquanto os ligamentos, eles vão ligar os ossos articulados uns aos outros. E tem alguns tipos de articulações, né? Então, um ponto onde um osso ele se articula, né, ou se encontra com outro, é chamado de articulação. Tem o tipo sinartrose, que é uma articulação imóvel, né, onde dois ossos eles são fundidos. Se encontra, por exemplo, no crânio, né? No crânio é possível encontrar essa articulação. E quando a gente é bebê, o nosso crânio ele era formado por várias partes, né? Várias peças que cresceram quando o nosso cérebro também cresceu. E agora, quando adultos, essas articulações entre os ossos, né, elas se fundiram. E agora outra articulação que é a anfiartrose, né, que ela é ligeiramente móvel, que são as articulações vertebrais. A próxima articulação são as sinoviais, ou também conhecida como articulações de artroses. Tem o tipo bola e soquete, que se encontra, né, nos ombros e também nos quadris. Tem também o tipo dobradiça, né, que se encontra no cotovelo e no joelho. São chamadas assim porque são lubrificadas por um fluido chamado fluido sinovial, né? E a superfície dos ossos que se encontram em uma articulação, né, elas são revestidas por uma cartilagem, né, articular, que é a hialina.
A gente falou dela anteriormente. E a articulação, ela é avascular, né, que significa que não possui vasos sanguíneos, lembrando disso. Então, assim, é difícil, né, de conseguir nutrientes para se recuperar caso seja necessário. Caso tenha muito uso dessa articulação, fica mais difícil de recuperar ela por conta dessa falta, né, de vasos sanguíneos. E com o uso excessivo das articulações, pode causar artrite. Com certeza vocês já viram falar sobre artrite, sobre artrite, seja na TV, seja na internet, né, em casa mesmo, na família. E artrite nada menos é do que uma inflamação, né? E quais são os sintomas da artrite? São as dores na realização de movimentos ou na realização de algum toque. E pode-se observar também um inchaço em virtude do acúmulo, né, do líquido nas bainhas e a inflamação. E no caso da artrite, né, o tratamento ele é realizado com a utilização de anti-inflamatórios, né, anti-inflamatórios que não são hormonais, comprensas, repousos e também exercícios de alongamento. E também, às vezes, é muito necessário o uso de calçados especiais e, em alguns casos, também cirurgia. Bom, falando um pouquinho sobre o esqueleto humano, né? Uma pessoa adulta, ela tem 206 ossos, e esses 206 ossos são responsáveis por cerca de 14% da sua massa corporal. E o maior osso do corpo humano é o fêmur, que é o osso da coxa. Ele tem cerca de 45 centímetros, né, de comprimento, e os menores são os ossos da orelha média, né, a bigorna, o martelo e o estribo, né, com cerca de 0,25 centímetros. Aqui nessa imagem a gente pode tá representado, né, os ossos da orelha média, o martelo, a bigorna e o estribo. Eles são bem pequenininhos. Tem algumas fotos na internet que eles estão, né, na falange do dedo. E aqui nós vamos falar sobre os tipos de ossos. Tem os ossos longos, os ossos curtos, os ossos planos, os ossos irregulares e os ossos sesamoides, né? Aqui estão alguns tipos de ossos. Então, os ossos longos, né, eles são aqueles que apresentam comprimento maior que a largura. E a gente tem um exemplo aqui do osso longo, né? O seu comprimento, ele é maior que a sua largura, né? Que é o exemplo aqui, o fêmur. Também tem um exemplo da tíbia. E os ossos curtos são aqueles que apresentam um comprimento, a largura e a espessura equivalentes, né? Que seriam os ossos do carpo, como está aqui de exemplo, também os ossos dos tarsos. E os ossos planos, eles apresentam o comprimento e a largura maiores que a sua espessura, né? Isso a gente pode ver na costela, pode ver na escápula. E os ossos irregulares? Os ossos irregulares, já o próprio nome, ele indica, né, o que seria um osso irregular. Ele apresenta vários formatos e formatos variados. Tem um exemplo aqui da vértebra, né, um osso irregular. E também os ossículos da orelha, né? Como a gente pode ver aqui, todos os formatos deles são irregulares, né? Ó, todos os formatos irregulares. Seja no martelo, seja na bigorna e seja no estribo. E os ossos sesamoides? Aqui ele dá o exemplo da patela. Eles são pequenos, né? Como a gente pode ver a patela, são arredondados. E além também de estarem presentes em tendões e ligamentos. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a divisão, né, do sistema esquelético, sobre a divisão do esqueleto. Então, o nosso esqueleto ele pode ser dividido, né? Mas como assim ele pode ser dividido? Então, a gente vai ver agora. Ele pode ser dividido em esqueleto axial, que é constituído pelos ossos da cabeça e do tronco, e o esqueleto apendicular, ele é constituído pelos ossos, né, dos membros, das cinturas articulares e pélvica, e escapular, que também é chamado de cíngulos dos membros. Então, aqui no esqueleto apendicular, a gente pode ver os membros superiores e os membros inferiores, e o mesmo aqui no sistema axial, como foi dito, a gente pode ver o crânio, né? Aí aqui vamos falar um pouquinho sobre o esqueleto axial. Então, a cabeça, né, o crânio, ela tem 29 ossos, e 8 deles são firmemente unidos, formando o crânio. E a caixa é uma caixa, né, arredondada que abriga e protege o nosso encéfalo. Na região anterior, né, do crânio estão os nossos ossos da face e o maior deles é a mandíbula, né? Na mandíbula, que é o único osso móvel da cabeça e que permite também abrir e fechar a boca.
E o tronco ele é formado pela coluna vertebral, né, pelas costelas e pelo osso externo, como está representado aqui na imagem, né? Aqui a gente pode ver as costelas, aqui a gente pode ver a coluna vertebral e aqui a gente pode ver o osso externo. E a gente vai falar um pouco mais sobre todas essas partes. Então, a coluna vertebral também é conhecida como espinhal dorsal, né? E é constituída por 33 vértebras. E nas pessoas adultas, algumas vértebras elas se fundem, né, reduzindo o número de ossos da coluna vertebral para 26. E as vértebras elas se articulam em sequência e são unidas entre si por ligamentos, né, constituindo um eixo ósseo que ele é firme e um eixo ósseo que é flexível. E a sobreposição, né, aqui a gente pode ver a sobreposição dos orifícios presentes nas vértebras forma um tubo interno ao longo da coluna vertebral, no qual se localiza a medula espinal. E entre as vértebras, há a presença, né, de discos de cartilagem que atuam como amortecedores de choque. Do mesmo jeito que, por exemplo, a gente tem a nossa bicicleta, né? A nossa bicicleta ela possui ali os amortecedores, senão vai ter um impacto maior. Do mesmo jeito, as nossas vértebras elas precisam de discos, né, de cartilagem para que a gente não tenha muito impacto. Bom, agora acompanhando essa imagem aqui, as 7 primeiras vértebras, né, da coluna, elas são chamadas de vértebras cervicais e constituem o pescoço que sustenta a cabeça. Em seguida, há 12 vértebras ligadas às costelas, né, as vértebras torácicas. E as 5 vértebras lombares, as maiores da coluna, suportam o peso da parte superior do corpo quando estamos em pé. E as 5 vértebras seguintes, né, as vértebras sacrais, a gente pode ver aqui, né, em amarelinho, são fundidas, né, em pessoas adultas, formando o osso sacro. E esse osso sacro, com a cintura pélvica, né, forma a pelve ou a bacia. E as 4 últimas vértebras da coluna também se fundem, né, com o passar dos anos e formam o osso do cóccix, que é o que a gente pode ver aqui em vermelhinho. Então, primeiro vértebras cervicais, vértebras torácicas e vértebras lombares, o sacro e o cóccix. E cada vértebra torácica ela está ligada a 2 ossos, né, em forma de arco, as costelas, né. Ao todo, há também 12 pares de costelas. As costelas estão aqui e há 12 pares. E as costelas, elas formam uma estrutura comparável a uma gaiola, né? E isso faz que proteja nossos órgãos, protege o nosso coração, protege o nosso pulmão. Na base da caixa torácica, né, separando o abdômen, localiza-se ali o diafragma, em conjunto com os músculos intercostais, né? O diafragma, ele é super importante, ele é responsável pelos movimentos respiratórios. E os 6 pares superiores de costelas, eles se unem por meio de cartilagem a um osso achatado, né, que é localizado no meio do peito. É o que a gente pode ver nessa imagem aqui, é um osso achatado que ele se localiza no meio do peito, que é o osso externo. E essas são chamadas de costelas verdadeiras, pois elas se unem à coluna vertebral ao externo. Então aqui nós temos a coluna vertebral, ela fica unida, né, ao externo. Os 4 pares de costela seguintes são mais curtos e suas extremidades elas se prendem também por cartilagens, né? E também as costelas acima deles. E por isso eles são chamados de costelas falsas. E os 2 últimos pares de costelas terminam em pontas livres, é o que a gente pode ver aqui, ó. Elas também são chamadas de costelas flutuantes. Não sei se vocês já viram alguma notícia, alguma reportagem, né, nas redes sociais, na TV, que determinado artista, determinada pessoa, ela retirou as costelas flutuantes. Então, quando você retira as costelas flutuantes, seja por uma questão de estética, por exemplo, é para você deixar a cintura mais fina, né? Então, são costelas que muitas vezes as pessoas tiram. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o esqueleto apendicular, né? Cada membro superior humano, né, ele é composto pelo braço, pelo antebraço e pela mão. E a região em que a mão se articula com o antebraço é ali chamado de punho. E cada membro inferior, ele é composto de coxa, perna e pé. E a região em que o pé, né, se articula com a perna é o tornozelo. Então, o braço, né, ele tem um único osso, que é o húmero. Aqui, né, vamos acompanhando por essa imagem. O braço ele tem um único osso, que é o húmero. No cotovelo, o húmero ele se articula, né, com os 2 ossos do antebraço, o rádio e a una. No punho, o rádio e a una ele se articula com o carpo na região da mão, né, formado por 8 ossos. Aqui a gente pode ver o carpo. E são os ossos carpais. Ao carpo, né, se segue o metacarpo, aqui, constituído por 5 ossos alongados. E os ossos metacarpais, né, que se articulam
com os dedos e as falanges, que está representado aqui na imagem. Os esqueletos dos membros superiores, né, eles se ligam ao esqueleto axial por meio da cintura escapular. E também o cíngulo superior, né, é constituído pela escápula, né, ou omóplata. O osso achatado e triângulo é localizado na parte superior das costas e pela clavícula também, né, que é um osso em forma de bastão curvo que é situado na parte superior do peito. Então a gente pode ver aqui a escápula e pode ver a clavícula. Agora nós vamos para a parte inferior, né? Bom, a coxa ela também tem um único osso, que é o fêmur, acompanhando por essa imagem. Aqui nós podemos localizar o fêmur, mais longo do corpo, né? E a perna ela tem dois ossos, a fíbula e a tíbia. O fêmur, ele articula-se com a tíbia, né, e com a patela, que é um pequeno osso em frente à articulação do joelho, onde também ocorre a articulação da tíbia e da fíbula. E no tornozelo, a tíbia e a fíbula, elas se articulam, né, com outros ossos da talo, um dos 7 ossos tarsais, né, que formam o tarso, a região posterior do pé. E ao tarso se segue, né, o metatarso, composto de 5 ossos alongados, né, que são os ossos metatarsais, que se articulam com as falanges e os ossos dos artelhos, né, ou os dedos dos pés também. E o esqueleto dos membros inferiores, né, eles se ligam ao esqueleto axial por meio da cintura pélvica, que é formada por um par de ossos. Cada um deles é resultante da fusão, né, de 3, que a gente pode ver representado aqui. Da fusão do ilho, da fusão do pubis e da fusão do isquio. Na junção dos 3 ossos, há uma concavidade, né, ou acetábulo, onde se encaixa a cabeça arredondada do fêmur, que a gente pode ver aqui. Então, a cabeça arredondada do fêmur, ele vai se encaixar aqui na junção do ilho, na junção do pubis e na junção do isquio. Bom, e com tudo isso, a gente pode ver, né, toda a importância do sistema esquelético. A gente pode ver que ele serve para nossa sustentação, e ele é super importante para nossa locomoção e também para a proteção dos nossos órgãos, né? E essa aqui são as nossas referências. Tem a Biologia Moderna, do Amabis e Marto, Biologia na NET, Toda a Matéria e o Brasil Escola. Bom, essa é mais uma aula do Home Bio e muito obrigada pela sua atenção.